Gianluca trazendo o famoso... Cara, esse assunto aqui tem bombado nos últimos dias. O caso bizarro das mulheres que moram no McDonald's. Que parada, né? Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo a gente aqui. Inclusive com mensagens aqui, ó. Mensagens do chat escolhidas aqui, ó. Dos comentários dos vídeos, tá? Mensagem do Guilherme Coelho 7157 que comentou o seguinte, ó. Cara, o xiii eu não costumo falar, mas vira e mexe eu solto um peraí. Você quer dizer então? Tá vendo? Os nossos áudios estão cada vez mais marcando a vida das pessoas. Mas vamos lá, de Gianluca ao vivaço. Simbora. O sonho da casa própria. Eu quero todo mundo levantando a mão. Quem tem o sonho da casa própria e comentando hashtag casa própria. Porque quem comentar vai ter a casa própria em breve. Então comenta aí hashtag casa própria, que tem tudo a ver com esse vídeo. E já deixa seu like e se inscreve no canal quem não for inscrito. Deixa o like, hein? É isso que você leu no título, tá? Vamos... Inclusive, você que não é inscrito no canal aqui, para com isso, pô. Se inscreve no canal. O canal é tão legal aqui que a gente faz coisas legais juntos. Se inscreve aí também. Vamos falar das duas mulheres que estão morando dentro do McDonald's. Sim, elas estão morando dentro do McDonald's, um McDonald's que está ativo, e essas duas mulheres simplesmente largaram a vida de aluguel e estão morando dentro do McDonald's do Leblon. Como isso acontece? Eu tenho uma pergunta, chat. Na verdade, é uma pergunta retórica porque eu sei a resposta. Quais são as chances de duas pessoas de cor escurinha, assim, tal qual a minha, estarem morando dentro de um McDonald's e ninguém botar elas pra fora? Quais as chances? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? E eu fui até lá, fiz uma pesquisa a fundo, entrevistei uma galera. Quer saber que história é essa? Pois é, senta aí, pega a pipoquinha, porque o Jean saiu de quarto e foi fazer e, rapaz, trabalhou. A história hoje tá super complexa. E como alguns vídeos que eu já trouxe aqui, como foi o caso do João Vess e outros, eu fiz uma pesquisa profunda, tá, gente? Fui atrás, entrevistei pessoas, fui até lá. Excelente. Peguei o maior número de informações da mídia, então... Por favor, compartilha esse vídeo que ele realmente deu bastante trabalho, que a gente agora vai entrar no mundo das mulheres moradoras do McDonald's. Vamos saber tudo o que tá acontecendo, como é que elas fazem pra se alimentar, pra tomar banho, pra fazer tudo. Atenção. Vamos entender no vídeo de hoje. Só que antes da gente começar, né, a falar sobre elas, especificamente sobre elas, a gente precisa... Inclusive, Jean, deixa eu te falar. A galera tá desconfiando que a gente tá no mesmo quarto por causa da iluminação. Será que sim? Ou será que não? Entender algumas coisas sobre locação, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que você que mora em qualquer estado deve saber que o preço dos imóveis está uma grande loucura. Seja pra comprar, seja pra alugar, gente, está um grandíssimo sofrimento para pagar contas de maneira geral, porque realmente tá tudo muito caro. E aqui no Rio de Janeiro, como é uma cidade maravilhosa, né? O comunismo já começou, o show que tá dividindo o quarto com o Jean. Dogas. Recebe muito turista, aqui está extremamente caro. A gente fazendo uma pesquisa rápida nesses sites de aluguel e tal, a gente olhando aqui um bairro que é a Tijuca aqui no Rio de Janeiro, quem não conhece, não tem problema que a gente vai mostrar aqui alguns aluguéis. A faixa de preço no bairro da Tijuca, por exemplo, tá aí entre R$3.000, 3 mil e poucos. Olha, ó, R$3.800, 60 metros quadrados. 2 quartos e uma vaga de garagem deve ser, né? Aí 90 metros quadrados, 25 metros quadrados. Gente, o que é 25 metros quadrados? É literalmente um quarto. 1.800 conto em um quarto. Reais. Tu até acha 1.000 e poucos reais, mas aí olha só o tamanho. 25 metros quadrados. Tá doido. Isso é bem pequeno. Basicamente, meio que cabe o quê? Você e um vasinho de planta. Não, mentira. Dependendo de como você organiza e dá, mas assim, são apartamentos pequenos. Ainda mais pelo preço de R$1.840, né? Pois é. A gente tá falando da Tijuca, que não é um bairro da Zona Sul. Jean, o que é Zona Sul no Rio? Zona Sul são os bairros que os turistas vêm visitar, sabe? Tipo Copacabana, Ipanema, que tem aquelas músicas, tipo Garota de Ipanema e tal. Onde é a novela do Manuel Carlos? Novela do Manuel Carlos. Pois é essa vibe. Agora vamos falar sobre a Zona Sul, porque se os preços na Tijuca, que não é a Zona Sul, tão absurdos assim, já agora imagina a Zona Sul. Vamos pra Copacabana, então, que todo mundo sabe que Copacabana é um postal do Rio. Aluguéis em Copacabana, 4.900, 6.997, 6.342, enfim, preços deliciosos, só que não. Inclusive, tem em Copacabana AP de 2.800, só que aí tu paga o quê? É 18 metros quadrados. 18 é menor que o outro que a gente tava vendo na Tijuca. Então tu vê que tá diminuindo o espaço, tá ficando cada vez menor. É meio que o quarto, que é a sala, que é a cozinha, que é tudo junto, porque é o que dá pra fazer, porque realmente hoje em dia morar num apartamento com mais de um cômodo está complicado, porque está caríssimo. E pra trazer um contraponto... Falar nisso, eu tava vendo um vídeo da Prisa na Coreia do Sul, tá? Coreia do Sul, paraíso capitalista aí, né? Ela tava mostrando aqueles apartamentos de 3... Eu não vou lembrar, eu não sei se é 6 metros ou se é 9 metros quadrados. Cara, gente, tá maluco. Gente, pra vocês terem ideia, os banheiros na Coreia não tem chuveiro, né? Só chuveirinho. Porque não tem espaço, mano. Então, tu fica...
Sabe a piada do lavar o pau na pia? A galera literalmente lava o rabo na pia, mano. Porque, tipo assim, o chuveirinho tá aqui e a pia tá colada aqui, ó. Você tá aqui, ó. Uou. Cara, que absurdo, mano. Aqui vamos falar do salário mínimo, que tá 1.412. Vocês conseguem ver que tem uma pequena diferença entre 1.412 e 2.000 e pouco, tipo, 18 metros quadrados? Tipo, não tá dando nem pra pagar o aluguel. Aí é aquele lance, né? A pessoa pega, trabalha o dia inteiro pra pagar o aluguel e respira, né? Faz uma fotossíntese ali, como as famosas plantas, porque realmente tá complicado. E a pergunta que fica é, nessa modernidade, quem é que consegue sobreviver melhor? Os millennials ou as plantinhas, né? Eu acho que as plantinhas estão ganhando bastante aí de nós, millennials. Nós, millennials. Eu sou millennial, sim, me respeita. Eu me incluo nos millennials. Eu aposto que as plantinhas, o quê? Não tem crise existencial, com a gente tendo que pagar um monte de conta. As plantinhas ficam lá, já estão acostumadas com a fotossíntese, de ficar lá vivendo a vibe. Então, realmente, tá mais fácil ser planta no mundo hoje em dia, tá, gente? Planta do que gente, melhor ser planta. Mas agora a pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Olha lá. Um corretor orçou meu apartamento. Se eu quisesse alugar, 2.500 por 90 metros quadrados. Todo mobiliado, mas não é no Rio de Janeiro, não. 90 metros quadrados. Cara... O pior, gente, porque assim, ó, vamos lá. Corretor taca pra cima, né? Não é verdade? O lance dele é ganhar comissão, então ele taca pra cima. Isso ocorre porque se tu comprou ele de 600 mil e ia alugar de 3 mil, tu já tá no prejuízo. Então compensa mais botar no Airbnb. Isso ocorre muito em São Paulo. Mas aí que tá. Até onde eu sei, atenção para as minhas... Atenção! Minhas skins de corretagem. Até onde eu sei, um preço considerado bom de rendimento em imóveis seria do valor do imóvel 0,5% ao ano, não é isso? Ou é 0,5% ao mês? Eu acho que é 0,5% ao ano. Então tu dilui isso, tanto que os caras que vão alugar casa cara, eles vão com essa conta na cabeça. Se eles estiverem pagando mais do que 0,5%, se eu não me engano, não sei, agora não vou lembrar se é anual ou mensal. Estamos falando que é ao mês. Se eles estiverem pagando mais do que 0,5% do valor do imóvel, eles não alugam. Foda-se. Eles vão atrás de outras oportunidades. E eles encontram. Falando pelo menos de imóveis de alto padrão. Pelo menos é o que eu vi por aí na internet. Então, essa conta de 3 mil, ela tá nessa faixa aí dos 0,5%? É uma dúvida real, oficial. Aqui na cidade você paga 1 ano de aluguel com esses preços aí. Vocês sabem qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Leblon é o metro quadrado mais caro do Brasil. Aí vamos ver aqui a... Ainda é? Eu tinha a impressão que já era Balneário Camboriú. Mas isso aí vai depender muito se for mobiliado ou não. Com certeza. Né? Apesar de que eu acho que tem, pelo menos em imóveis de alto padrão, eu acho que existe uma parte que inevitavelmente vem com mobília, que é a parte de armário, essas coisas, né? Tipo, closet, essas coisas que tem em apartamento de alto padrão, né? Em imóvel de alto padrão. Matéria, ó, Leblon é o bairro que tem os imóveis mais caros do país, confira ranking. O ranking aqui, ó, Leblon, são 22 mil reais o metro quadrado. É cada história, né, gente? Por que você está falando sobre valores do Leblon, valores de vários lugares do Rio? Porque essa história tem tudo a ver com isso que eu vou contar aqui pra vocês. A fofoca de hoje, meus amores, não tem endereço fixo, tá? Na verdade até tem, que é o McDonald's, mas a gente vai continuar aqui. É uma fofoca nômade, uma fofoca delivery, e ela vai chegar na sua casa assim, ó, fresquinha no vídeo de hoje. Hoje você vai conhecer a história das possíveis caloteiras do McDonald's. Então, se você ainda não deixou e fortaleceu o seu like, você vai deixar seu like agora e comentar #possíveis caloteiras, porque não sabemos se são ou não. Então, se você não comentou, comenta agora, que tu sabe que fortalece esse vídeo. Então, vamos lá. Jean, o que está acontecendo? Como isso tudo aconteceu? Os moradores do Leblon não sabem o que fazer. A galera fica fofocando, a galera fofoqueira começou a comentar sobre o que está acontecendo com o McDonald's e por que essas mulheres são vistas lá todos os dias, desde que o McDonald's abre até a hora que o McDonald's vai fechar. E eu não tô falando todos os dias, tipo, há uma semana, há 3 dias. Eu estou falando há 3 meses. Quem passa pelo McDonald's da rua Ataúfo de Paiva vê várias malas empilhadas. E não são malas, qualquer mala. Malas de marcas boas, malas bonitas, várias malas, umas 5 mais ou menos, empilhadas e 2 mulheres sentadas em uma mesa próximas a não são pretinhas que nem eu, né? essas malas. Quando você passa ali e dá uma olhada nisso, você já olha e pensa assim, cara, deve ser algum turista que tá saindo de um hotel pra poder ir pro aeroporto, ou então alguém que tá indo pra rodoviária pra poder viajar. Você pensa que alguém tá no caminho ali pra uma viagem, mas não, porque como eu falei pra vocês, elas estão ali há 3 meses. E a gente sabe que bairros, no geral, provavelmente seu bairro também tem muita fofoca, as fofoquinhas elas vão espalhando e começaram a perceber que de fato elas estavam ali há muito tempo.
Essas mulheres, elas estão dividindo um pouco de opinião por aí, né? Muita gente falando, o que será que aconteceu com elas? Muita gente falando, sabemos a história delas, sabemos por que elas estão nessa situação. E várias versões diferentes. E óbvio que nesse vídeo eu vou trazer todas as versões aqui, porque a gente foi lá e descobriu em primeiríssima mão. Em primeiríssima não, que foi uma galera lá antes, né? Em segundíssima mão, talvez, não sei. Enfim, você tá descobrindo agora, primeiríssima mão pra você. Eu acho que elas são muito focadas, muito determinadas, muito... Sabe, a gente só não entende como segurar 3 meses dormindo sentada, né? Então... Foco e determinação, né? Caralho, chat. Porra, é muito bom. Ah, é muito bom ser branco, né? Tá toda a vizinhança tá meio que impactada com essa, não é? Com essa situação. Teve, inclusive, moradores do Leblon que descobriram essa história toda por conta dos porteiros que começaram a fofocar. Então, a fofoca começou a ir por todas as vertentes. Eu achei estranho, que eu falei assim, um monte de mala enorme, quem vem do Galeão direto pra cá, pro McDonald's? Aí depois eu fiquei sabendo pelo porteiro, o Leblon ainda é pequeno, até essas fofocas. O porteiro me falou, não, elas foram expulsas do apartamento, porque não pagaram condomínio, aluguel, alguma coisa. Só que elas já estão há meses ali. Só que aí vamos para os primeiros... Bicho. Cara, bicho, eu tô impressionado. Se fosse com uma colherzinha de Nescau a mais, ia ser preguiçoso e folgado, né? Cara, bicho. Eu fico levemente sem reação. Os bafafás. Todo mundo tentando entender. Só pra explicar também, a galera começou a tentar uma aproximação com essas mulheres e elas são extremamente secas e ríspidas com a maioria das pessoas que tentam se aproximar, tá? Muita gente de mídia foi lá pra tentar entrevistá-las, falaram, a gente não tem nada pra falar, não queremos falar da nossa vida. Falaram bem superficialmente, o que elas falaram na mídia a gente vai comentar aqui também, mas elas não querem conversar com ninguém, não estão abertas a abrir sobre a vida delas. Mas... alguns ambulantes que estavam por ali e que sabem a fama dessas mulheres resolveram comentar aí uma das versões das quem sabe é quem mora perto. Histórias delas. Esse vendedor ambulante, ele trabalhava em um hotel em Copacabana e ele falou o seguinte, abre aspas, conheço elas pelo histórico do local onde eu trabalhei. Um hotel em Copacabana. Elas se hospedaram lá e não pagaram a hospedagem em 2022. Não aceitam ajuda, são bem ríspidas, não se abrem, ficam andando na rua peregrinando, ficam pra lá e pra cá e não tem um local fixo. Isso foi o que o cara comentou. Aí você pensa, Jean, beleza, as pessoas estão vendo elas lá, morando no McDonald's. Mas como assim morando no McDonald's? Jean, o McDonald's tem horário de fechar e abrir. Como é que tá funcionando? Vamos lá. Esse McDonald's dessa rua, ele funciona de 10 da manhã às 5 da manhã. Então é um McDonald's que é praticamente 24 horas. Ele não chega a ser 24 horas porque ele fecha ali de 5 da manhã às 10 da manhã. Elas entram 10 da manhã e elas ficam de 10 da manhã até as 5 da manhã dentro desse McDonald's com as malas. Elas consomem lá dentro, então elas têm condição de comer, elas comem todos os dias, elas fazem refeições ali e elas ficam até a hora de fechar. Quando esse McDonald's fecha, elas saem com as malinhas, ficam ali do lado de fora, logo na porta do McDonald's, dormem por ali, mas já tá praticamente de manhã, né? 5 horas da manhã, tem muita gente indo de trabalho já, elas dormem ali, quando abre 10 da manhã novamente, elas entram novamente no McDonald's, consomem e passam ali o dia todo. Então só pra vocês entenderem. Muitas questões, né? Uma vez inventei de dormir na Praia da Barra no carnaval. Se não fossem os barraqueiros dizendo que eu e meus amigos estávamos trabalhando com eles, eu ia tomar um sacode da PM. Ó lá. Ai, ai. Hoje uma branquela caiu no poço. 50 negros foram mortos pela polícia, mas o povo só quer saber da branquelinha que caiu no poço. Isso nos Estados Unidos, né? Ai, gente. Entenderem mais ou menos a rotina. Jean, estou curioso, sou uma pessoa fofoqueira. Quero saber como que elas tomam banho, como que elas fazem as necessidades básicas. Pois bem, quando você consome em um estabelecimento, você pode usar o banheiro desse estabelecimento. Então elas usam o banheiro do McDonald's, mas falaram que pra tomar banho e fazer outras atividades ali, né, tomar um banho inteiro, né, não ficar só molhando de pouquinho em pouquinho, elas vão até a praia, porque é bem perto da praia do Leblon. Elas vão até lá naqueles postos, pagam algum valor ali pra tomar banho, porque tem aqueles postos, sabe? Posto 12, posto 11, posto 10. Elas entram ali, pagam um valor e tomam banho ali. E tem uma galera falando também que às vezes elas vão no Shopping Leblon, que é um shopping ali próximo também. Isso são que as pessoas ali que convivem e transitam estão comentando, tá? Porque da boca delas não veio explicação. Mas como eu falei pra vocês, as pessoas são fofoqueiras, o povo vê e aí comenta. E aí começou uma grande fofocaiada de, tá, agora temos que entrar em contato com alguém? Será que a gente tem que pedir ajuda da prefeitura? Será que tem que entrar em contato com a polícia? Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar genuinamente preocupadas com essas mulheres. Tem várias discussões aqui. Meu Deus do céu! Cara, eu estou impressionado. As pessoas estão preocupadas com essas duas mulheres ricas, cara. Ê, Brasil, né? Que a gente vai adentrar mais pra frente. Mas muita gente começou a ficar preocupado, falando, cara, o que será que aconteceu? Porque tá uma situação meio estranha. Aí, calma. Polícia chegou lá, a prefeitura chegou lá, a polícia disse que nada tinha
pra fazer ali, porque na verdade elas não estavam cometendo nenhum crime, porque elas estavam consumindo no local, então se você consome no local, você pode ficar naquele lugar. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. No mundo que a gente vive aqui, se a gente tivesse pagando tanto quanto essas mulheres aí, e o dono não nos quisesse lá dentro, a polícia tirava nós. Não é verdade? Não é verdade, pô. Não tem essa. Não tinha o que fazer, né? Então não existia nenhum crime acontecendo ali. E ao mesmo tempo, a prefeitura que entrou em contato tinha conseguido locais da prefeitura pra elas dormirem, né, e tal, de pessoas carentes. Elas falaram que elas não precisavam de ajuda, que elas não queriam esse auxílio da prefeitura e continuaram por lá. É que eu acho que elas não se veem como pessoas carentes, né? Ou pessoas que precisam de ajuda. Exatamente. E o estranhamento dessa história... Mas será que precisa? toda, gente, é que quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, alguma situação... Vocês lembram daquela história de uma velhinha que passava todo dia na... Deixa eu contar essa história pra vocês, presta atenção. Atenção! Tem uma história que diz que na fronteira entre Brasil e Uruguai, Brasil e Paraguai, todo dia passava uma velhinha de moto. E aí a Polícia Federal ficava tipo assim, mano, essa velhinha passa aqui todo dia, hein? Essa velhinha passa aqui todo dia. Eu acho que tem uma coisa de errada. Aí a polícia ficou esperta. E aí, toda vez que a velhinha passava, a polícia... Ops, alto. Vamos investigar aqui. Fazia lá a batida policial pra ver se a velhinha tava passando com alguma coisa, com dorgas, com contrabando e nada. Nada da velhinha com dorgas. Eles... E aí, passou no dia seguinte de novo, pararam a velhinha e nada, e ficou nessa. Todo dia a velhinha passava, pra lá e pra cá, eles paravam a senhorinha e não conseguia achar nada de estranho. Até que um dia, o policial chegou pra velhinha e disse assim, ô vó, conta aqui pra mim, eu juro que eu não vou lhe prender, tá? Conta pra nós aqui, o que você leva aqui? Qual é o seu rolê? E a velha toda, porque a senhora passa todo dia aqui de lambreta aqui, né, de popzinha, e a gente não sabe o que é. Aí a velha falou, posso confessar então? Ele, pode confessar, vó. O tráfico aqui é de pop. Todo dia ela passava numa pop diferente. Será que o que tem nessas malas aí, hein, chat? Mais tensa, a gente entende que a pessoa tá sem condição, a gente, né, fica compadecido da situação, só que no caso delas, elas parecem ter poder aquisitivo e parecem conseguir morar em algum lugar e ter dinheiro pra pagar as coisas. Porque elas pagam comida, elas têm malas caras, elas têm roupas caras. Isso que gerou essa curiosidade das pessoas, de tipo... Gente, por que elas estão fazendo isso? É meio que isso, sabe? Mas tá, Jean, quem são elas? De acordo com os veículos da mídia que fizeram a apuração e fizeram uma pesquisa profunda, vários veículos, tá? CNN, G1, O Dia, vários veículos fizeram. De acordo com informações, essa velha era ninguém mais, ninguém menos de que a avó do Elon Musk. E todos os PM caíram com os joelhos em terra. Essa apuração, de acordo com eles, o nome das duas é Suzane Paula Muratório Jeremia, de 64 anos, e a filha Bruna Muratório Jeremia, de 31 anos. As duas, elas vieram originalmente do Rio Grande do Sul, mas elas já moram no Rio há 8 anos. Pesquisando sobre o nome delas, você encontra bastante Era Nazaré Tedesco? Caralho. informação na internet. Bastante, tipo, rede social. Também, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, que é um assunto complexo, mas outras coisas também. A Bruna, que é a mais nova, que tem 31 anos, aparentemente, atualmente, ela está entre empregos, tipo, trabalhando em vários lugares. É, o que a gente chama de fazer bico, né? É, ela diz que ela tá cursando direito, ela diz que ela é fluente em inglês, espanhol e sabe falar um francês. Francês? Não sei falar, quem sabe falar, comentou aí. Foda-se. Eu não sei, tá bom? Mas ela também fala um pouquinho de francês. Ela já trabalhou em restaurantes, em escolas de idioma, já foi atendente e recepcionista. trabalhador. Opa! Ahora sí, Rafael Alvarenga virou membro do canal. Muito obrigado, Rafael Varenga, por ter se tornado membro do canal. De hotel e também já trabalhou como atendente aí em padarias. A garota, ela é bem millennial mesmo, né, que tá aí tentando seu lugar ao sol como todos nós. Ela, inclusive, parece ser uma estudante de direito, se é que ela é, né, bem aplicada. Ela conhece muito bem sobre leis e processos, inclusive todo mundo que aparece lá e tenta filmar a cara dela ou fazer algum vídeo dela, ela fala que vai processar, que ela sabe dos direitos dela, enfim, ela tá bem respaldada, parece. Não, que eu te boto um processo. Já tem processo contra um monte de gente. Perturbação da tranquilidade, perturbação da ordem pública. Já chamei no caso, não tem história pra você. Oh, ei. Porra, esses... Ó, gente, de novo. Eu fico encabulado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu trabalhava em televisão local, vocês já pararam pra prestar atenção por que televisão local, jornal, sempre mostra a cara dos bandidos? Porque o bandido também tem direito de imagem, vocês sabem disso, né? O bandido pode falar, mano, não quero aparecer. Mas por que aparece?
A resposta é simples, tá? Murrão na boca. Isso aqui, ela não... Se ela estiver na rua, mano, qualquer jornal pode tirar foto dela. Foto, vídeo, se ela estiver na rua, foda-se, meu parceiro. O direito de imagem não abrange isso aí não, mano. Tá? Então essa é a mais nova, que na verdade ela... E se eu fosse... se eu fosse o advogado, se eu fosse o repórter aí, eu vou processar todo mundo. Eu falo, tu vai processar todo mundo, tu vai processar nada, tu não paga nem aluguel. São mãe e filha, tá? As duas. Agora vamos falar da mãe. Né? Porra, A mãe da Bruna. A mãe, ela vive um relacionamento, um amor aí que aparentemente cruza fronteiras. A Suzane, que é a mãe, ela é casada com um homem que mora no Reino Unido. E aparentemente esse príncipe aí do Reino Unido manda um valor pra elas conseguirem se manter aí também e ajuda elas com algumas questões financeiras. A pergunta que fica como é? será que ele sabe que elas estão morando ali? E eu já digo que a resposta é sim, porque elas mesmas falaram que isso é muito comum. Calma que vocês vão entender. De qualquer maneira, a Bruna e a Suzane, elas estão buscando um lugar pra morar no Leblon. E elas falaram que elas só estão ali porque elas estão nesse processo de buscar um novo lugar. Só que esse processo É o web marido. já está demorando aí 3 meses, né? Praticamente. E elas falaram que elas querem procurar e encontrar um apartamento no Leblon por R$ 1.200 o aluguel. Só que assim, gente, como eu mostrei pra vocês lá no começo desse vídeo, bem... A senhora está louca, vovó! Pare de beber, vovó! o impossível, eu não vou dizer impossível, porque a gente nunca sabe, você achar um aluguel de R$ 1.200 no Leblon. Na verdade, eu acho que é quase impossível, Não, tá? é pra 2 pessoas. Ainda mais pra 2 pessoas, porque vocês viram os valores que a gente viu em Copacabana, e se você pesquisar aí sobre aluguéis em Leblon, você vai ver que é muito alto. Então é uma coisa muito irreal que elas estão buscando. Gente, imagina se todo mundo que tá esperando pra achar um aluguel resolver morar no McDonald's. Pois é meio loucura, mas vamos lá. Eu que moro no Rio Comprido não pago isso, pago quase 2 mil, gente. Se essa moda pegar, meu amor, eu vou vir pro McDonald's amanhã. Ela alega que só quer morar no Leblon, né? Ganhar R$ 1.200, pagar aluguel de R$ 1.200 e morar no Leblon, eu acho difícil, né? É muito difícil, ela tá sonhando, coitada. Aí deve estar pensando, poxa, Jean, às vezes elas passaram por uma situação complicada, o que tá acontecendo? Vamos entender mais a fundo, porque muita gente tá falando que de coitada elas não tem nada. Será? Também acho. Várias pessoas, como eu falei pra vocês, ficaram, né, tentando entender o que tava acontecendo e ofereceram ajuda, e como eu já disse, elas negaram pra um monte de gente. Só que a doutora Kátia Vita, ela foi até essa unidade do Doutora? É uma médica? McDonald's pra prestar auxílio a essas duas, ver o que elas precisavam, e essa mulher, ela foi enxotada com polícia. Ah, bicho. Chamaram o Celso Russomano, foi? Policiais, elas chamaram a polícia pra essa mulher que tava tentando ajudar ali. Elas também recusaram o auxílio da prefeitura, que nem eu falei pra vocês, então é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado também. Inclusive o pessoal que tá lá perto fala que frequentemente quando alguém oferece ajuda, elas ameaçam de chamar a polícia falando que tá assediando elas. Exatamente, elas são extremamente grossas. A gente vai falar sobre a nossa experiência lá, porque a gente foi até... Pô, mas é legal, né? Bicho, ai, mano. Gente, eu queria saber que Brasil é esse. Que as pessoas são tão legais assim, né? Essas senhoras estão precisando de ajuda. Eu vou sair da minha casa e vou lá onde elas estão naquele McDonald's. Porque eu quero ajudar essas senhoras ricas, né? Mas eu vou te falar até mesmo. lá, até pra poder entender melhor sobre esse caso. Então, no dia 22 de abril, assistentes sociais do programa Leblon Presente foram até lá. O quê? Existe um programa com o nome desse? Leblon Presente? Rapaz, hein? Ê, Rio de Janeiro. Falar pra elas que elas poderiam ter um lugar pra ficar. Explicando que eles tinham alguns abrigos disponíveis e que elas poderiam ficar lá tranquilamente nesses abrigos, enquanto elas estão, de repente, fazendo essa busca de apartamento, enfim. Que são abrigos pra pessoas, como a gente falou, pessoas mais carentes. Elas falaram que elas não estão precisando de ajuda e se recusaram a ajuda do Leblon Presente. Em março, um mês antes, né? A gente falou de abril, agora 22 de abril. Um mês antes, em março, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio também entrou em contato e elas também negaram lá em março, tá? Então isso tá se arrastando porque realmente ajuda elas não querem. O fato é que tem... Ai, se fosse assim dessa cozinha aqui, né? Era a paulada da polícia. Toma aqui essa ajuda. Pá, pá, pá. Várias entrevistas e depoimentos que alguns veículos tentaram fazer com elas tentando tirar todo mundo ali, mas elas falam versões diferentes. Pra uns elas falam que elas recebem dinheiro desse cara e que ele tá vindo ajudar elas. Pra outros elas falaram que esse marido da mãe dela... Excelente comentário. SOS classe média. Aparentemente tá vindo com uma chave de um apartamento pra elas morarem em um lugar,
mas aparentemente ele se perdeu aí no caminho, né? Porque há 3 meses ele não trouxe a chave até agora. A dúvida é que tá tudo meio nebuloso em relação a essas mulheres. Está nebuloso ou estava nebuloso? Porque as pessoas, quando elas querem, elas vão atrás. E principalmente veículos de mídia e as pessoas fofoqueiras no geral. O fato é que as duas, elas não estão gostando nem um pouco dessa publicidade, tá? Elas não estão gostando dessa atenção que elas estão recebendo. Engraçado que eu acho que em outras situações, porque a gente já viu casos gringos que a gente trouxe aqui no canal, por exemplo, Ana Delvey, sabe? Que a mídia descobriu que ela tava fazendo umas coisas lá meio estranhas, né? Que nem a gente já trouxe aqui nesse caso. E ela aproveitou da mídia pra poder fazer dinheiro e fazer seu nome. Tanto é que a mulher hoje em dia tá cogitando até ter programa da mulher. Talvez elas pudessem estar se aproveitando dessa audiência. Mas não, elas realmente não estão se aproveitando. Elas estão querendo que o povo deixe elas em paz. Se elas tivessem criado um TikTok falando da rotina delas, elas já estavam monetizando e pagando apartamento. Isso é verdade. A TV Globo, elas deram uma entrevista afirmando que estão procurando apartamento e que não entendem a curiosidade que despertaram. E pedem que as pessoas não se intrometam na vida delas. Só que, inicialmente, era só uma coisa curiosa, mas as pessoas começaram a se meter na vida delas porque começaram a perceber que tinham coisas meio esquisitas no passado delas, que a gente vai chegar lá. A mãe disse o seguinte, abre aspas, a Suzane: "Eu estou achando tudo ridículo. Não consigo entender como isso virou uma bola de neve." Eu consigo facilmente entender. Eu não consigo, não. Não vem nessa, não. Cara, esse interesse todinho aí por gente classe média, não, desculpa, mano. Desculpa. Não consigo entender, isso pra mim aqui é só um retrato da nossa sociedade. Choco, faço serviços para um condomínio fechado aqui na minha cidade e recentemente descobri pela síndica que tem uma família que tá pagando condomínio com mandioca. É a síndrome do ex-rico. Com mandioca, porra. O nome disso é escambo, né? Porra. Queria eu poder pagar meu aluguel com frutas e legumes, né? Eu consigo entender ainda mais quando eu soltar as informações daqui que a gente vai trazer mais pra frente. A mãe, inclusive, disse que isso é muito comum na Europa, tá? Então o problema é que nós somos brasileiros burros que não viajamos o suficiente pra entender que é super comum você ir pro McDonald's. Sabe onde é que isso é comum também? Estados Unidos, só não é no McDonald's, é no carro, no caso, né? Morar 3 meses lá. A gente que não tá sabendo. Ela disse que várias pessoas, quando estão procurando apartamento no exterior, ficam vagando pela rua, dormindo com as malas, até encontrar um apartamento ideal. Gente, é super comum. Inclusive, eu mesmo joguei isso no Google pra fazer uma pesquisa e não encontrei resultado nenhum. Então, assim, eu não sei onde que isso é comum. Se vocês souberem que é comum, comentem também, se alguém já viu isso acontecendo. Eu já vi coisa assim, a pessoa viajou com um grupo de amigos, uma viagem de zoeira. Aí, de um lugar que a pessoa se hospedou pra outro, tem uma diferença de um dia. A pessoa fica num lugar ali, comendo os negocinhos até dar o horário do check-in. Isso eu já vi. Agora, a pessoa ficar 3 meses no estabelecimento comercial esperando pra alugar outro lugar, eu nunca vi isso. Mas, elas falaram que é comum, eu não achei no Google, fiz pesquisa aqui, mas vai ver eu... Tô procurando no Google, como assim? Google. Dá pra morar no McDonald's? Aí o palhaço, depende se você gastar um dinheiro. Não viajei, né? Não sei nada da vida. Aí quem já viajou e entende mais pode comentar se as pessoas moram 3 meses nos lugares mesmo, é normal. Vai ver a uberização da moradia, né? Exatamente. Às vezes tá rolando, a gente não tá sabendo. Pessoa... Mas não é uberização, cara. Eu acho que esse não é o termo correto. Agora aluga a casa. Agora ela aluga o estabelecimento. Enfim. Ela não aluga, cara. Ela tem uma puta vantagem. Se fosse... Gente, se fosse qualquer brasileirinho de tom mais escuro, não tinha essa moral. Não tinha. Por mais que a pessoa ficasse lá no McDonald's comprando todo dia lá um sanduíche, já tava no olho da rua, meu amigo. Inclusive, a Bruna, mais nova, ela falou o seguinte, abre aspas: "Se fosse uma pessoa de pele morena, com pouca roupa, com pouca mala, não teria despertado curiosidade. A questão..." Ela trucou? Ela trucou, hein? Ela trucou. Muito pelo contrário, tinha despertado sim. E tava fora daí faz tempo. É que realmente, dependendo da situação, não teria despertado curiosidade, porque uma pessoa que não tem muita roupa, que tá em uma situação de vulnerabilidade, a gente entende que ela não tem uma casa porque ela está em uma situação de vulnerabilidade. O fato é que elas estão comendo lanches no McDonald's todos os dias, e a gente sabe que, de acordo com as promoções gerais, o McDonald's... Nem fudendo, cara. Não, já... Esse interesse é porque vocês estão as considerando como mulheres ricas, mulheres classe médias e tal. Se fosse gente chocolate aí... Não tava assim não, tá? E muito pelo contrário, eu ia falar, essa mala aqui é de quê? É do quê? A polícia já tinha chegado, já tinha revistado as malas. Vamos, é ou não é? Meu amigo, um dia eu estava viajando, um dia eu estava saindo da casa dos meus tios, em Parauapebas, uma cidade aqui próxima da minha cidade, voltando pra casa. Tava indo pra rodoviária. Eu tava com uma mala grande, porque quando você viaja pra casa de parente, né? O que seus parentes falam? Leva isso aqui lá pra sua mãe. Leva isso aqui, leva aquilo outro. Se tu brincar, tu vai levando um monte de coisa. Meu amigo, quando eu virei a esquina, a polícia me parou. Meu amigo, eles reviraram a minha mala
de um jeito extraordinário. E assim, ó, revirou, foda-se, tchau, obrigado. Fica aí tu na rua com tua mala aberta revirada. Meu amigo, essa bondade aí, ela não chega quando o tom de pele da gente é mais escurinho. McDonald's não é uma coisa barata. E ao mesmo tempo elas estão com malas caras, com roupas caras, pagando as coisas no cartão de débito. Então, se fosse preto e preta essa mala aí, a polícia já tinha perguntado, de quem é essa mala aqui? Cadê a nota fiscal dessa mala aqui? não parecem muito pessoas vulneráveis. Por isso as pessoas ficaram curiosas. E elas mesmas disseram que elas não estão vulneráveis. Exatamente. E isso gera curiosidade. Você tá morando 3 meses... Você diz que não é vulnerável, tá morando 3 meses no McDonald's, então o que tá acontecendo? A Bruna trouxe esse apontamento aí pra questão racial, né? Na visão dela, pelo que ela tá falando, parece uma situação meio de preconceito reverso, sabe? Tipo, heterofobia, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho preconceito comigo porque eu sou branca. Enfim, pois elas, né, como pessoas super nobres que são, não estão fora aí da possibilidade de ter dificuldade financeira como qualquer um de nós, seres humanos, que respiramos nessa terra. Elas não são especiais. O fato é que fica aí o mistério como é que elas conseguem pagar esses lanches aí do McDonald's, porque... Meu amigo, mas uma situação... Gente, a polícia... Aqui, ó, pra você que nunca foi parado pela polícia, pra você que não é de tom escuro, não vem de periferia, a primeira coisa que a polícia pergunta quando te para é: você trabalha com o quê? Tá? Se tu não justificar com o trabalho, tudo que você tiver a partir daquele momento é classificado como possível produto de furto, meu amigo. Vamos dar uma olhada aqui nas Mac ofertas, né? Temos aqui, ó, Mac ofertas de 43, 45. É uma média aí de 30 e poucos reais, 40 reais. A gente fazendo um cálculo muito rápido, vamos arredondar aí pra 40 reais cada refeição. Então vamos lá, digamos que elas comam 2 vezes por dia, são 160 reais. Por 30 dias dá mais ou menos uns 4.800. 4.800 reais de comida. Gente, Vocês lembram daquela famosa cena do Tropa de Elite? Quando a polícia invade a casa da população, acorda um cara e fala assim: ô capitão, ô sargento, sei lá o que os caras do BOP falam, o tênis desse menor aqui vale mais do que meu soldo? E aí porrada nele. É isso, cara. Os caras olham pra você e olha, você tem cara de quem teria acesso a isso daqui? Ah, não, você tem cara de que não teria acesso a isso daqui. Então, meu amigo, você vai ter que provar por que você tá com isso daqui. E muito. Isso aqui é bom demais ser branco. gente, é um valor alto pra uma pessoa que diz que não está em situação de vulnerabilidade. Realmente não parece que elas estão vulneráveis. É que assim, com esse valor, gente, daria pra elas alugarem, de repente, um aluguel de 1.000 e poucos reais e teriam mais uma grana aí pra poder se alimentar pelo mês. Por isso que não faz muito sentido o que elas estão falando. A situação é que parece que elas não querem sair do Leblon. E aí, se a gente soma que elas estão 3 meses nessa situação, então, 4.800 reais vezes 3, 14.400 reais. Quase 15 mil reais só em McDonald's nos últimos 3 meses. Vocês entendem que nada fecha? Daqui a pouco, gente, já tá com o valor que elas podiam dar entrada no imóvel. Com o valor que elas estão gastando. Daqui a pouco vai somando. Se elas ficarem ali 3 anos, ou 3 meses já. Mas é o que eu falo. Elas poderiam, de repente, alugar um apartamento não na Zona Sul, mas em outro bairro. Qual que é o problema, gente? O fato é que tem gente, já criaram todo tipo de teoria, tá? Já falaram que é marketing do McDonald's, sendo que o McDonald's já falou que não tem nada de marketing, tá? Que isso não tem nada a ver com isso, que eles falaram que estão inventando coisa. Já criaram teoria de estão gravando uma segunda temporada. Lembra daquele documentário que um cara comia McDonald's durante mó tempão? Que é aquele... Como é que é o nome? Super Size Me, sabe? Estão falando que elas estão fazendo uma outra temporada aqui no Brasil de Super Size Me. As teorias estão a mil. Eu só tinha visto isso naquele filme. Lembra aquele Super Size Me? Só tinha visto lá. De repente, vai que elas estão fazendo um documentário. E nós estamos aqui tudo de besta fazendo merchan. Não sei. Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser mesmo. Isso que tá acontecendo ali. É muito surreal, Fabiola. É muito surreal. Vendo todas as notícias que estão saindo na mídia, né, e tudo que tá acontecendo, eu vou contar já a minha experiência indo lá, vou explicar tudo pra vocês, mas vendo tudo que as pessoas falaram na mídia, uma coisa que não teve muito ponto de atenção é o seguinte: o que representa a atitude dessa mãe e dessa filha, muito provavelmente? Diante da opressão do sistema, 2 mulheres uniram forças, pegaram suas 6 malas pra lutar pelo direito do luxo e ao fast food, que é universal, gente, e é patrimônio da humanidade. Mas a gente Olha aí, ó. Já bateram na minha porta às 3 da manhã, apontando arma na cara dos meus irmãos pra perguntar se nós estávamos roubando a casa do vizinho. Todo mundo dormindo. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte. É, amigo. assim, brincadeiras à parte, falando sério, isso é um exemplo muito claro de falencialismo. Jean, o que é falencialismo? É uma filosofia de vida aí seguida por várias famílias, desde aqui do Brasil, também na Europa, que meio que perdem a grana, perdem o poder aquisitivo, mas não querem perder a fachada, sabe? Tipo, não aceitam que caíram de vida.
Se deram um nome legal pra isso, né? Falencialismo. É o se fuder, é o se fuder. Não aceitam que uma hora tu tá em cima, outra hora tá embaixo. Eu embaixo? Eu estou embaixo. Eu não estou embaixo. A pessoa não consegue aceitar isso. A gente conhece uns casos aí. Tem muitos casos, é bem comum. Inclusive, talvez vocês conheçam a gente, talvez tenham uns parentes. Sempre a gente conhece alguém. Mas é isso, né, gente? Afinal de contas, o que tem nessa história que chamou tanta atenção da mídia? Até porque tem milhares de pessoas Nós sabemos. morando nas ruas. Elas não são as únicas e nem as primeiras. E ao mesmo tempo eu fico pensando, se fosse um morador de rua que precisasse mesmo, iam deixar ficar dentro da lanchonete? Nem fudendo. Será, Madalena? Eu tenho as minhas dúvidas. Vamos Eu não falar tenho agora de uma dúvida. coisa. Jean, eu não tenho dúvida nenhuma, querido Jean. Eu não tenho... Cara, nesse país aqui, já me conta... Fora o Luciano Huck, que fica com o patrocínio de Itaú, né? Não diga mais nada, dance nessa corda bamba que a gente vai te ajudar com alguma coisa. Fora isso, só existe esse fascínio por gente branca e gente que detém traços brancos. Lembra do mendigo gato, né? E mendigos gatos que acontecem por aí, mundo afora. É só assim, mano. Sério, gente, desde a pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou muito. Só pra vocês terem uma ideia, o Censo de População de Rua 2022 da Prefeitura do Rio de Janeiro identificou 7.865 pessoas na capital fluminense em situação de rua. Houve um aumento aí de 8,5% em relação a 2020, quando foram contabilizadas 7.272 pessoas em situação de rua. É muito raro a gente andar pelos bairros cariocas e não se deparar com cenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. É muito raro, né, em qualquer cidade de médio porte nesse país e não ver pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, sabe o que é raro? É ver gente branca desse tipo aí em situação de vulnerabilidade com todo esse glamour. Isso aí é raro de se ver. Então, quando esse caso ele ganhou muita atenção da mídia, muita gente começou a se questionar se elas só estavam ganhando atenção pela cor de pele delas, ou era pela curiosidade das pessoas por elas parecerem mulheres luxuosas naquela situação. Só que aí, obviamente, com as pessoas pesquisando e procurando informações sobre, encontraram redes sociais. As redes sociais delas foram aí observadas pelo jornal O Dia, que mostrou aí vários prints do feed delas. Inclusive, eles não liberaram as contas, tá? Eles confirmaram que é a rede social delas, mas não liberaram o arroba, então a gente consegue ver o que o Dia disponibilizou. Mas são fotos extremamente luxuosas no feed. A regra... Foto luxuosa é um conceito curioso. Não consigo ler nada. O que é foto luxuosa, pô? Agora, olha lá, atenção, ó. O Dia disponibilizou, mas são fotos. Foto luxuosa. Aqui, ó. Foto luxuosa. Foto de marca. Ai, bicho. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Fotos extremamente luxuosas no feed. Foto aleatória do Pinterest, é verdade. A regra número 1 do falencialismo, que é o que a gente tava falando, é manter a pose. Manter o luxo, parecer que a sua vida, ó, está maravilhosa. Que é o que a gente viu, o quê? No caso de Ana Delvey, que é o que a gente viu no caso de João VS. Olha aí, ó, bicho, eu lembrei de um caso de um fotógrafo que foi no estabelecimento de um bairro nobre pedir uma informação. E no dia seguinte, a foto dele tava rodando em grupo de zap policial como suspeito. Exatamente, amigo! Ou, vocês querem ver o puro suco do preconceito? Entra em grupo de zap de condomínio, mano. Principalmente esses de classe média alta aí. Meu amigo, todo mundo é suspeito. Isso, ó. Luxo. Não importa se a sua conta tá no vermelho. Ninguém liga pra isso. O que as pessoas ligam é pra aparência. É pro status. Inclusive, as redes sociais corroboraram muito com isso, né? Por isso que eu tenho muito problema com gente que fica ostentando na internet o tempo todo. Porque é muito sobre isso, sabe? De você tentar vender uma coisa que não necessariamente é o que você vive, eu acho extremamente problemático. Até mesmo se você viver isso, eu já acho problemático. Mas enfim. E a verdade é que melhor do que ter itens de luxo é você mostrar itens de luxo. Porque eles não precisam nem ser seus. Beber champanhe de graça. E isso, essas duas pareciam que sabiam bem. Aí você fala, Jean, mas como é que faz isso? Como é que tu entra numa loja, tu bebe champanhe, tu come uns docinhos da loja e tal, e tu não consome nada? Muito simples, gente. Elas entram em várias lojas extremamente caras e chiques, como Louis Vuitton, Gucci. Tinha um moleque jogando Pokémon e divulgaram que ele tava filmando as casas. Meu Deus do céu, cara. Ah, gente, ó, vou falar pra vocês. Vocês sabem que tem uma campanha. Isso virou... Tem algumas semanas que eu vi essa notícia, né? Que existe um tipo de campanha de moradores de Alphaville da vida pra não deixar favelado morar em Alphaville. Porque o que acontece? O favelado vence na vida, por N motivos, porque faz sucesso na música, coisa do tipo, e vão pra Alphaville, que é bairro de rico. Só que eles vão e levam a galera, levam os brother, faz churrasco, e os caras de Alphaville começaram a ficar tipo...
Não estou gostando. Os caras ficam dando grau nas ruas de Alphaville, né? Aí tem um movimento dos caras do tipo assim, temos que ver quem é que vai morar aqui. Literalmente, mano. Literalmente, os caras estão querendo selecionar, mano. É foda. Não, tá vendo? Não basta ter dinheiro, cara. Não basta, mano. Passam ali a tarde experimentando roupa, dando uma olhada em algumas coisas, falando sobre a vida delas, porque as pessoas que trabalham ali nunca vão saber de fato qual é a vida delas. Elas tiram fotos dos looks, dos acessórios, do que elas têm ali acesso e postam tudo nas redes sociais, né? E com legendas em inglês, né? Porque, of course, né? Elas postar em português. Porra, legenda em inglês é foda mesmo, né? Fala português, alienígena. Com legenda em português. Oh my God! No! Are you crazy, man? Não, tem que ser em inglês, ou então em francês, ou então em italiano. Tem que dar uma causada no feed. Porque legenda em português é coisa de pobre. Quem é que escreve em português no Brasil? Quem faz isso? Eu, hein? Aí você pode perguntar assim, já, mas uma hora as lojas vão parar de oferecer cafezinho, de oferecer bolinho. Não é possível. A mulher vai lá... It's because they are gringas. Vão lá toda hora, imagina. Tá entrando lá, olhando tudo, não comprando nada, o povo não vai mais receber, não. O segredo, meus amores, tá na rotatividade. É só tu não ir na mesma loja direto. Tu vai numa loja aqui, daqui a pouco tu vai em outra ali. Como é que é? Ó, aqui é na Nindeua, Pará, tá? Tem um condomínio na rodovia 40 horas que pede antecedentes criminais, recomendação e comprovante de renda nesse nível. Ah, bicho. É muita vontade de morar num lugar desse, né? Bota lá. Aí daqui a um mês tu volta naquela que tu não comprou nada, que a pessoa já esqueceu que tu foi lá. A rotatividade é a alma do negócio pra você poder ter essa questão aí do status. E tem também algumas fotos dela que parecem muito foto de Pinterest também. Total. Isso é verdade. Se você pegar algumas fotos desse feed aí e jogar no Google, tu vê que tem algumas parecidas no Pinterest. Então você vê que tem isso. E assim, o fato é que vocês viram... Ou, inclusive, ó, tem um filme no Prime Video que eu aconselho vocês a ver, chama Sobreviventes do Terremoto. É um filme coreano, né? E ele usa a catástrofe pra falar sobre esse lance da diferença de classes. O plot do filme tá no trailer, tá? É o seguinte, acontece um terremoto que derruba e mata todo mundo, né? Derruba todos os prédios, menos um prédio. Então esse único prédio que fica de pé, ele vira alvo porque as pessoas querem morar, afinal de contas, catástrofe, frio, né? E aí fica durante todo o filme, aquela discussão. A gente vai deixar os caras que não moram aqui morar aqui, né? E aí rola esses embates do tipo, esse pessoal aí se acha, né? Porque estão morando no prédio. Aí fora do condomínio, a galera que mora no condomínio que ficou de pé, rola a fofoca de que eles são canibais, que eles estão comendo os mortos. É um filme interessante, sabia? Interessante, bom de ver. Chama Sobreviventes do Terremoto. Viram que elas rodam pelos bairros? Vocês viram o caso lá que falaram do hotel em Copacabana? Então elas não ficam só ali. Apesar de elas estarem ali há bastante tempo já, elas rodam por esses bairros que são nobres, né? Então, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo. Estratégia, né, gente? Bicho, toda vez que alguém fala assim, ó, Ipanema, Copacabana, eu já imagino na minha cabeça, na hora, as trilhas sonoras de MPB. Na hora, sabia? Eu já imagino isso. Ou você acha que é fácil ostentar falencialismo? Não é. Inclusive, uma dessas trilha sonora de elevador. Funcionárias de lojas chiques que não falaram o nome, não quis, né, aparecer, ela chegou a dar uma entrevista exclusiva pro jornal O Dia, onde ela falou o seguinte, que as duas, elas são figurinhas carimbadas na loja, que elas sempre passam por lá. Elas meio que iam semanalmente, tiravam fotos com as roupas, com os looks, consumiam bolinho e café ali da loja, até porque, né, gente, que grande falta de etiqueta você não é truque! Consumir o que te oferecem. Um bolinho, um cafezinho. Vamos ali, vamos comer. De acordo com a mulher que preferiu não se identificar, elas iam semanalmente à loja, entravam, escolhiam algumas peças, experimentavam. Em seguida, consumiam o bolo e o café que são servidos no local e iam embora. Isso é uma fonte do Dia que falou ali exclusivamente pra eles. Eu acho que elas meio que cometeram um erro aí, tá? Porque com essa história toda acontecendo, eu ia ficar pelo menos uns 2 meses aí sem ir no Shopping Leblon, porque senão, né, ia ficar marcada. Mas não, elas estavam indo. E com essas... Olha aí, ó. Ai, gente, que preguiça dessa vida. Prefiro minha vida de pobre. Já pensou ficar performando sempre? Porra, pior, né? Que é isso, né, cara? Tem que ficar performando, né? Ai, tem que tirar foto. Ai, estou no rolê. Ai, eu e os meus amigos. Ai, que chato. Publicações nas redes sociais, elas também acabam atingindo um público internacional. Como elas postam legendas em inglês e tal, então elas estão até enrolando aí um povo de fora também. Porque postando tudo em inglês, bancando essa vida aqui, negócio estranho. E eu acho que é por isso também que elas não querem dar muita entrevista, pra não quebrar. Cara, essa semana eu vi no TikTok uma mulher falando que aconteceu um caso na Friboi de um advogado que não era advogado,
Tipo assim, ele só tinha estudado 3 meses de direito, né? Não tinha OAB e foi contratado como supervisor da área jurídica da JBS. Ou foi da Friboi. Uma dessas duas aí. Que é a mesma coisa, mais ou menos, né? Aí o que aconteceu? Só descobriram, segundo essa mulher no TikTok, só descobriram porque um dos funcionários, que também é advogado do setor, no meio de uma reunião falou assim... Ele desconfiou do cara, foi pesquisar o cara, descobriu que o cara não era, aí no meio de uma reunião, esse cara tava dando as ordens e esse maluco falou assim... Nem fudendo que eu vou aceitar a ordem de um cara que nem tem OAB. Falou essa e saiu da reunião. Aí todo mundo ficou, oxi. Aí, finalmente, o RH resolveu pesquisar. E aí, descobriram que, eita porra, o cara nem advogado tem nem OAB. Isso, meu amigo. Aí a galera começou a comentar, né? Inclusive, o vídeo dessa mina, ela fala assim, que a gente devia usar isso talvez como exemplo. Ao invés de ficar com síndrome do impostor, a gente devia ir lá e se impor, porque os caras vão lá, se impõem, dão um golpe e consegue. Aí teve uma mina que ela respondeu assim, que eu achei brilhante o comentário, ela falou assim, gente, o nome disso aí é só privilégio branco, gente. Nunca que um preto vai entrar numa empresa dessa e não vão verificar até tua alma, porra. Mas branco? Gente. Uma vez eu trabalhei numa campanha política, tô falando pra vocês, sem molecagem. O que eu vi de homem branco jovem dar conselho político de 10 anos atrás... Mas que todo mundo ficava, não, esse cara aqui manja, só porque ele era branco, você não tem noção, gente. Eu olhava e ficava só assim, foda-se vocês também. Quero que vocês todos peguem fogo. O cara dava uns conselhos que eu olhava e falava, meu Deus. Mas é assim que acontece, tá? Essa imagem de... Exatamente, de que elas estão com um poder, que elas têm um poder aquisitivo alto. Porque muita gente, inclusive na internet hoje em dia, vocês veem vários coaches, eles vendem uma vida maravilhosa porque essa é a maneira deles de ganharem dinheiro. Então... Como é que você vai comprar o meu curso que vai mostrar pra você como você vai sair do 0 a 1 milhão em um ano se eu não tiver 1 milhão? Então tem que, muita ostentação aqui, Muita ostentação pra você olhar e querer minha vida. Eu conheço uns aí que alugam um carro de luxo só pra poder ficar falando. E o povo endividado, gente. Vocês souberem... Chat, eu falar pra vocês. Hoje não, porque eu não dou conta. Mas se daqui, sei lá, daqui 2 anos o canal crescer, eu começar a ganhar uma grana melhor, um dia nós vamos fazer esse teste. Nós vamos fazer esse experimento social. Eu vou alugar algum carro caro em algum lugar do Brasil, vou tirar umas fotos, e vou começar a passar um mês falando no Instagram de que eu sou foda, de que eu sou milionário. Aí vocês vão me ajudar, vocês vão comentar em todos os rolês falando assim, é verdade, comprei o curso. A gente vai fazer esse teste pra vocês verem como a galera cai, mano. Cai pra caralho, bicho. Isso é o maior truque que existe. Essas coisas que acontecem na internet, que a gente conhece, o povo endividado, parcelando o carro pra alugar, pra mostrar pros outros que tem carro que não tem. Uma loucura. Jean, entendi esse caso, entendi tudo, mas não estou entendendo ainda por que elas estão morando lá. Vamos lá. Aparentemente, elas têm fama, e de acordo com alguns processos aí movidos, fama de caloteiras, e elas já foram despejadas de apartamentos algumas vezes. Meu Deus, elas não pagavam aluguel? Sim. Que sofrimentinho! Amigo, o que tem de gente rica aí que dá calote à torta direita. Uma vez eu ouvi uma história, presta atenção, chat, presta atenção. Atenção! Eu ouvi falar que num shopping de uma certa cidade, nas redondezas, o lance que acontece é o seguinte. Tem lojista que ele não paga o aluguel. Só que aí qual é o lance? O shopping não pode só pegar o cara e despejar. Porque o shopping quer ganhar dinheiro. Então o que acontece? O shopping vai lá e entra com ação contra o cara. Um protesto, um negócio do tipo. Só que quando ele entra com ação contra o cara, isso vai pra justiça e leva um tempo até ser julgado, de alguma maneira. Então, desde a hora que o cara resolve não pagar, até o momento que isso é julgado e o cara tem que pagar, rola um puta tempo. Mais de 6 meses brincando. Então, o cara passa 6 meses, pelo menos, sem pagar aluguel e foda-se. Continuando usando, sem pagar nada. Lá na frente, se isso for julgado de alguma maneira, o cara vai lá e paga, tá? Mas eu vi esse papo aí. Mano, pra não pagar, os caras são gênios, né? Em alguns aluguéis elas não pagaram. Supostamente, né, gente? Mas assim, os processos lá, tem pessoas que falam que elas não pagaram, porque elas foram processadas várias vezes. Muita gente falou que o histórico de calote delas não é de agora. Isso aí, pessoas que falaram, tá? Na mídia. Como eu falei pra vocês, elas eram do Sul, então em Porto Alegre, onde elas moravam, elas já aplicaram isso. Pô, mas aí eles não pagam a mais? Depende. Por um motivo muito simples. O tempo que a pessoa não pagou, ela pode usar o recurso que ela não gastou com aluguel pra poder fazer investimentos no próprio bolso, tá? E aí, dependendo do tamanho do negócio dela, esse investimento, essa grana, às vezes até num mercado de investimento qualquer, já paga o valor do rolê, tá ligado? Já paga o que ela vai pagar de juros na frente, até porque no futuro talvez ela possa até
parcelar esse pagamento. Entende? É uma jogadinha famosa. É que nem um empresário que não paga imposto, tá? Que não paga imposto da CLT do funcionário. Por que ele não paga imposto? Porque ele sabe que daqui a, sei lá, 2, 3 anos o governo vai lançar um refis. Então, essa grana que ele não pagou fica no bolso dele, ele usa como quiser, e quando ele for pagar lá na frente, vai pagar com desconto ainda. É a vantagem. Postos golpes. Inclusive, um repórter da CBN chegou a ver um padrão aí no modo como elas agiam. Processos por dívidas de aluguel começaram em 2015. Após uma extensa pesquisa na justiça, a reportagem identificou um padrão na atuação de Bruna e Suzane. Elas alugam apartamentos e depois deixam de cumprir o contrato, parando de pagar o aluguel. Parece que elas deram mais por lá, né? Lá no sul, pelo menos 2 vezes esse suposto golpe aí de, tipo, não pagar. Suposto golpe não, né? Que você entra no negócio e não paga, meio que parece um golpe na minha cabeça. Olha aí, ó. E ainda desconta do funcionário em folha, já me ocorreu. Acontece, gente, pra caramba, tá? Ó, tem um serviço na Caixa que você cadastra o seu telefone e aí sempre que o seu patrão pagar ou não pagar o seu seguro lá, desemprego, a Caixa te manda um SMS. Se você cadastrar seu telefone, você vai ver com a caixa de Pandora. O que tem de empresa que fica meses sem pagar, meu amigo. Meses. Choco no prédio que minha sogra mora, tinha um cara que comprou um apartamento, mas nunca entrou pra morar. Ele nunca pagou o condomínio em 10 anos, porque segundo ele, se eu não moro aqui, não preciso pagar. Olha lá, ó. Cara, é muita onda, né? Sou PJ, nunca nem vi. Ai, que tristeza. Mas não sei, né? A critério de vocês. Em 2017, elas foram condenadas pela justiça por ficarem 4 meses sem pagar o aluguel, somando quase 10 mil de dívida. Entre 2014 e 2018, a mãe e a filha dividiram um apartamento em Boa Vista, um bairro lá de Porto Alegre, né? Elas pagaram ali 6 meses e ficou por isso mesmo. Dívida acumulando e nada delas fazerem o pagamento, enfim. Nossa, elas ficaram 3 anos e meio sem pagar? É, tem um tempo aqui. Foi 3... Onde é que você viu isso? 2014, 2018. Meu Deus! É verdade. É que 2014 a 2018 e elas pagaram 6 meses, então foi um bom tempo aí que elas ficaram sem pagar. Enfim, e as pessoas que alugaram apartamento pra elas entraram em contato com a TV Globo pra falar o seguinte, ó, em contato com a TV Globo, a locatária afirmou que as duas causaram problemas durante o período com vizinhos e não cumpriram o acordo financeiro firmado entre elas pela moradora. A proprietária disse que a dupla só pagou os primeiros 6 meses de aluguel e resistia em negociar qualquer tipo de acordo para quitar a dívida pendente. É que agora eu acho que mesmo que elas tenham dinheiro pra pagar o aluguel, elas não vão conseguir porque elas têm o nome sujo. Exatamente, elas estão com dívidas de aluguel. Então, que apartamento, que pessoa que vai alugar vai aceitar locar pra alguém que já tem várias dívidas de locação? Meio... Se a pessoa não quiser sair, tem que esperar sair a ação do despejo ainda. Ó, leva tempo. Nessa brincadeira, a pessoa encheu o bolso de dinheiro, né? Não pagou, né? Shopping agora cobra alienação de imóveis, que nem aluguel de casa. Caralho, deixou eu ser o Madruga do Chinelo agora. Exatamente. Complicado. E mesmo que elas paguem as dívidas, vai ter o processo. Se a pessoa tem processo por não pagar o aluguel, ninguém vai alugar um novo. Isso é verdade. Então talvez elas estejam tendo esse problema por causa disso. Depende, sabia? Sabe por que eu acho que depende, gente? Porque assim, ó, pra cada pessoa que vai... É claro que numa cidade grande é um pouco mais difícil, talvez, tá? Mas pra cada pessoa que vai tentar alugar o seu imóvel do jeito mais certinho possível, ou seja, pesquisando de alguma forma antecedentes, pesquisando esse rolê todo, vai ter sempre gente que vai alugar na cara crachá, tá ligado? A pessoa chega, ele olha e fala, vou alugar. E aí lembre-se, temos aqui um recorte social, vai haver obviamente uma tendência das pessoas confiarem nessas pessoas brancas e piriri pororó. Vocês estão ligados nisso, né? Então, é o famoso, em algum momento vai colar. E também porque elas querem pagar R$1.200 no Leblon, né? Aí também não dá. Jean, mas aí só deram alguns possíveis calotes, né? Também talvez não seja coisa tão séria. Tem também um processo de injúria racial. Sim, também tem esse processo quando você procura pelo nome delas. Elas foram condenadas em 2018 a 1 ano em regime aberto por injúria racial. A matéria diz o seguinte, elas também foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Aí, chat. Você foi condenado a 1 ano em regime aberto. Em 2018 por injúria racial e condenadas a 1 ano em regime aberto. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários. Tá, você falou muita coisa lá do sul onde elas moravam, mas aqui no Rio, será que elas não estão tentando começar uma nova história? Não, provavelmente. Chegando aqui no Rio, elas já colecionam 3 casos de contratação de locação e em um desses casos, elas foram condenadas e despejadas
com uma dívida de 13 mil reais. Então a gente já viu uma dívida de 10 mil reais acontecendo no Sul, agora uma dívida de 13 mil reais aqui no Rio de Janeiro. E como eu falei pra vocês, outros 3 casos de contratos onde elas não efetuaram o pagamento. Mas esse pessoal não olha o Jus Brasil antes de alugar um apartamento? Gente, É claro que não, meu irmão. Nem fudendo. Nem fudendo que olha. que eu, quando eu ia em date na internet, eu olhava o Jus Brasil. Como é que esse povo... Gente, ó, vou falar pra vocês. O que eu já conheci de gente que fala assim pra mim, não, minha família tá endividada. Aí eu pergunto, endividado, né, do quê? A pessoa eventualmente me fala assim, 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais. Eu fico assim, gente, eu fui pro SPC por dívida de cartão besta, mano. Dívida de R$1.000, R$2.000. A dívida original, tá? Eu me impressiono que tem gente que a dívida original das pessoas é 300 mil, porra. E eu te pergunto, essas pessoas perderam acesso a crédito? Não. Não, a verdade é que não. Estão aí vivendo e tal. Eu me encabulo, porra. O povo aluga apartamento sem olhar o Jus Brasil, gente. Fico chocado. Mas agora o povo deve estar olhando, né? Por isso que não devem estar alugando. Enfim. Jean, beleza. Então. Consegui entender aqui que elas não estão conseguindo alugar porque elas já fizeram isso várias vezes. E o ponto é, o repórter que cobriu isso pela CBN, que trouxe essa notícia pela primeira vez ali na CBN, ele chegou a fazer um post nas redes sociais falando sobre a matéria e uma pessoa comentou no post o seguinte. Eu vou deixar essa pessoa anônima, mas eu vou ler aqui pra vocês. Vale lembrar que isso que eu vou ler aqui pra vocês não é como as informações que a gente viu de pessoas que conheceram, que passaram por situações. É uma pessoa que diz ter passado por uma situação, mas, gente, tudo tem que ser provado, né? Mas vou ler o depoimento dessa pessoa aqui, mas isso é um comentário que fizeram no post. Pode incluir no histórico agressão física e verbal contra senhoras que alugam quartos. Eu tive o desprazer de dividir apartamento com essas duas. Após investigar e descobrir a quantidade de processo, pedi que elas deixassem o apartamento imediatamente. 31/12/2023. Como já era de se esperar, elas se recusaram a sair, chamei a polícia e saíram de camburão. Transtorno em pleno dia de virar o ano. Isso foi o que comentaram no perfil do Pedro Bom. Mas você tá vendo? Pesquisou depois. Que é o cara da CBN, que... Olha lá, ó, estou no SPC por conta de uma dívida de R$1.500. Mano, nós estamos tudo aí. Ó, eu tenho uma dívida no SPC com a Sky TV por assinatura, que eu digo logo, não vou pagar nunca. Eu paguei os caras, certinho, ó, Sky, tô pagando todo mundo. Paguei, cancelei, paguei tudo, tá tudo pago. Um ano depois, Sky me bota no SPC por 30 e poucos reais. Falei, bicho, vai se ferrar, nem fudendo que eu vou pagar vocês. Foda-se, paguei, cara. Postou essa notícia aí pela primeira vez, tá? E acabou gerando esse grande boom aí na internet. Então você vê que isso é uma coisa meio comum, que é uma coisa que elas costumam fazer, porque são várias vezes, gente. Tá falando de... E esse truque aí, gente, é muito comum, tá? Tem um monte de empresa aí que pega seus dados de cobrança e mete... O que é que eles fazem? Não é que eles tipo no SPC, porque o Serasa... Cara, o Serasa, eu tenho uma raiva do Serasa, mano. Eles fazem isso, que é... Existem dívidas e existem dívidas negativadas. Então tem umas empresas golpistas aí, supostamente golpista, que basicamente pega seus dados, põe no Serasa falando assim, ó, tem uma dívida aqui dessa pessoa. E aí se tu for inocente, tu vai lá e vou negociar com essa empresa aqui, não sei que dívida é essa, mas vou pagar. Só que tu não tem dívida, mano. Os caras metem o louco. É que nem quando tu abre um CNPJ. Tu abre um CNPJ hoje, amanhã começa a chegar um monte de correspondência na tua casa falando assim, ó, pague aqui a taxa tal do CNPJ. Tu, que taxa é essa, pô? Só golpezinhos. Uma, 2 vezes. A gente tá falando de pelo menos aqui, aparentemente 3, 5 vezes. Agora a gente vem com a questão do McDonald's. O McDonald's é um lugar que tá funcionando, tá em perfeito funcionamento, as pessoas vão lá, compram lanche, comem lá. O McDonald's não pode fazer nada, eles não conseguem tirar ela de lá, e a resposta é não, porque ela... O que é? Sou advogado, posso fazer esse processo pra você, pro bono. Vou te processar, amigão. Lembrei desse áudio agora. Elas não estão cometendo nenhum crime. Como elas estão consumindo no ambiente, elas são consumidoras, elas podem usar o espaço. Isso não é caso de polícia, isso é caso de assistência social, entendeu? Diante da situação, olha quanta pessoa tem aqui, não é possível que ninguém chega aqui e traz uma solução. Pois é, mas quando vem assistente social, aí elas não descem do salto, né? Jean do céu, não, mas aí elas não podem ficar lá o resto da vida. Elas podem passar o resto da vida lá, eu não sei. Mas uma advogada especialista em direito do consumidor falou um pouco sobre isso. A Kátia Vita aí vai explicar. Não tem esse tempo de permanência, você vai ficar tantas horas, você vai poder voltar quantas vezes. Mas o que pode acontecer é dentro do bar, dentro do restaurante, ele pôr limites de horário, fixar. Mas o importante é deixar isso claro para o consumidor. Mas como é uma situação inusitada, nenhum
nenhum dono, nenhum proprietário, nenhum empresário imaginaria que aconteceria isso, uma pessoa permanecer, porque por mais confortável que seja, tem ar-condicionado, banheiro limpo, estão sendo bem tratados, isso foge da normalidade. Sem contar, meus amores, se acontecer algum problema com elas dentro desse McDonald's, pode dar problema pro próprio estabelecimento. Porque também tem um risco muito grande. Você imagina, por mais que elas estejam até consumindo, ela adquire direitos. Você imagina se as duas caem, escorregam, acontece alguma coisa dentro do estabelecimento. Nossa, parece professora falando na escola, né? Menino, para de jogar essa bolinha de papel no ventilador, porque vai que essa bolinha de papel bate no ventilador, volta e bate no olho de alguém cega. Parece esse tipo de papo, né? Toda essa dinâmica, quem vai responder vai ser o estabelecimento. Mas se você acha que a galera do McDonald's não tá gostando, assim, muito delas... O que o palhaço tá achando? A gente foi lá, né? Tem uma galera que não tá gostando muito, mas tem uma galera que tá até defendendo. Até porque a própria equipe de segurança do McDonald's também tá ajudando elas quando elas são muito abordadas e muito importunadas ali. Nossa, ganharam segurança do McDonald's? A jornalista Daniele Dutra, que tentou contato ali com ela e chegou a ser meio que ali seguida pela galera ali da segurança, meio que pra afastar ela das mulheres. Foi então que um outro segurança veio e continuou me seguindo. Peraí. Caralho, olha onde a pejotização chegou. Daniela Dutra, colaboradora do UOL. Caralho. Porra, UOL. Continuou ali tentando ouvir a minha conversa ao telefone. Então, assim, nos 15 minutos que eu permaneci ali naquela lanchonete, naquele restaurante, o que eu pude perceber eu que fui seguida, eu em condição de cliente fui seguida ali, fui extremamente hostilizada, tanto pela moça mais nova, quanto pelos seguranças que me seguiram naquele ambiente, e eu decidi sair do McDonald's por estar me sentindo mesmo insegura. A Daniele também comentou que chegou a rodar pelo bairro e que parece que é praticamente unânime. Todas as pessoas que já tiveram algum contato ou sabem histórias delas já tiraram ali a conclusão de que as duas são supostamente golpistas mesmo. Eu decidi ir para um outro lado do McDonald's, conversei com um funcionário do supermercado que trabalha ali, enfim, há muitos anos, e ele disse o seguinte: olha, Daniele, a fama dessas duas senhoras que estão acampadas no McDonald's é que elas são duas golpistas, que elas já tentaram alugar 2 apartamentos pelo Leblon e foram expulsas por não pagar. E ela, inclusive, voltou a falar sobre essa questão racial. Pois é, Diego, não tem como não fazer esse recorte racial. Inclusive, quando eu conversei com o rapaz do bar, ele falou o seguinte: olha, se eu, negro, morador de comunidade, acampo ali no McDonald's com um monte de mala, eu não fico 24 horas até aparecer um policial, até aparecer um segurança, alguém pra me expulsar daquele lugar. Gente, assim, não dá pra entender, sabe? Porque elas parecem realmente personagens de filme. É que quando eu vi essa história, me lembrou Dá pra entender fácil. realmente muito a Ana Delvey, sabe? Do caso Inventando Ana, que tem até uma série na Netflix, que a gente já trouxe aqui no canal também. Porque é isso. A pessoa, ela cria uma coisa, uma situação e uma imagem de vida na cabeça dela, e é meio que como se a pessoa criasse a própria realidade e não aceitasse os fatos que estão na cara dela. E eu fico perguntando, tá, mas e esse marido? E esse marido aí, cadê ele? Por que ele não tá fazendo nada? O que tá acontecendo? São tantas perguntas, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas respostas, muitas perguntas a gente não sabe. Eu achei essa história completamente bizarra, mas agora vamos falar sobre a minha experiência do Lucas, porque o Lucas a gente passou lá pra entender mais ou menos o que estava acontecendo. Eu vou até colocar um trecho pra vocês, porque a gente passou pela porta. Eu filmei, obviamente, só pra vocês verem as malas. Eu não filmei elas, eu não filmei o estabelecimento, porque eu acho Mala? Débora, mala? que não tem necessidade. Eu só filmei as malas pra mostrar pra vocês que de fato a gente foi, que a gente conversou com pessoas de lá. E a gente tentou fazer uma pesquisa ali pra tentar buscar novas informações, já que a gente já tava ali mesmo, a gente já ia comer ali, pra saber se as pessoas tinham novas informações sobre o que estava acontecendo ali. Eu conversei com uma pessoa, que obviamente eu não vou expor aqui, e nessa conversa essa pessoa disse pra mim que, de fato, elas estão ali há 3 meses, porque elas chegaram a falar, a gente tá aqui só 1 mês, as pessoas estão aumentando o tempo, e o funcionário falou que não, que realmente já tem 3 meses. Citaram que elas são agradáveis com algumas pessoas do próprio McDonald's e desagradável com outras, que todo mundo que tenta se aproximar delas, se for veículos de comunicação ou pessoas da mídia, que elas são extremamente grossas e ríspidas. Algumas pessoas conseguem trocar alguma ideia com elas bem por cima, elas não falam muito sobre a vida pessoal, então são pessoas realmente difíceis de você ir além. Uma outra coisa que eu e o Lucas a gente percebeu, estando lá... Parabéns porque vocês querem ir além com essas senhoras. É que realmente virou uma coisa de... Elas são celebridades. As pessoas, elas vão até lá pra ver elas. As pessoas estão indo até lá pra
conhecer elas. Não conhecer, né, porque ninguém consegue chegar lá e falar com elas, mas ver, passar, tentar uma aproximação. Teve umas meninas que estavam lá, que me encontraram, conversaram, pediram pra tirar foto comigo, que chegaram a falar, ai, eu queria tentar tirar uma selfie com as duas. E eu pensei, gente, elas estão realmente se tornando celebridades. As pessoas querem tirar selfie com elas. Também uma coisa que falaram é que a menina sempre sai pra trabalhar. Então, realmente, ela tá tentando trabalhar, tentando fazer o dinheiro dela. Porque no dia que a gente tava lá comendo, a gente perguntou onde tava a mais nova e eles informaram, o pessoal lá do estabelecimento informou que a mais nova sai todos os dias pra trabalhar. Então ela tá Não sei, pô, eu não sei. Trabalhar? Trabalhando. Aparentemente ela tem um trabalho ali, ela trabalha e depois ela retorna pro McDonald's enquanto a mãe fica ali com as malas. Então elas estão aí lidando com essa situação. O fato é que é uma grande interrogação pra todo mundo, até das pessoas que a gente conversou, da onde vem esse dinheiro que elas têm pra se alimentar ali no McDonald's, comer em outros estabelecimentos ali em volta, da onde vem esse dinheiro? Isso é uma pergunta que fica já que elas não têm dinheiro, aparentemente, pra pagar o aluguel. Então é realmente uma situação bem complexa. O fato é que isso virou como diz o Sacani, né? Complicado isso aí, né? Viralizou na internet aí de várias maneiras diferentes, que de fato elas estão sendo conhecidas praticamente como a Ana Delvey brasileira. Mas já que nós não temos resposta pra tudo, nós temos algumas respostas sim pra dar pra vocês, que é sobre outros estabelecimentos e outros McDonald's. Tem uma casa em Singapura que eles colocaram um tema lá de McDonald's dentro da casa, sabe? Como se fosse um McDonald's, mas é tipo um Airbnb. O fato é que, como eu comecei a pesquisar sobre essas coisas de McDonald's, eu também consegui encontrar vários McDonald's, porque elas falaram que era comum as pessoas morarem lá, né? Pesquisei e não achei, mas eu achei uns McDonald's muito diferentes. Olha esse McDonald's aqui em Lisboa. Super conceitual, gente. Isso aí super lindo. Tem esse outro na Hungria, que ó, que chique. Praticamente você mora num palácio. Tem esse aqui que é em Roosevelt, nos Estados Unidos, que é um tal de Mac meio alienígena, sabe? Que é a capital alien do mundo lá nos Estados Unidos, né? Esse lugar Roosevelt. E aí, aparentemente, tem essa decoração meio alien e tal. Enfim, muitos McDonald's diferentes, que já que elas falaram que é comum quando elas viajarem pra outros lugares, tem outros McDonald's pra se hospedar também, né? Até porque essa é uma coisa super cultural, né? Já que elas gostam de uma coisa cultural, a gente que não sabe que não podia fazer isso, né? Depois, todo mundo poderia, a gente que não tava sabendo mesmo. Daqui a pouquinho surge o teste, né? Qual o McDonald's ideal para você Qual morar? McDonald's combina com você pra você morar? Pois é. Enfim, o fato é que a situação é extremamente complexa, é uma situação extremamente complicado isso aí, né? Sensível, tem muitas vertentes, mas não tem como a gente não achar que é a questão de não aceitar nada mais baixo. Antigos ricos que não entendem que a situação acabou. Uma coisa... Cara, aos olhos do pai, no caso eu, é só racismo, pelo amor de Deus. Eu acho que todo mundo deveria levar pra vida isso em todos os aspectos. Gente, a vida é literalmente uma roda gigante. É uma frase clichê. É clichê, mas é real, tá? Não é porque hoje você tem um puta poder aquisitivo, muito dinheiro, que você vai ter dinheiro pro resto da sua vida. Não é porque hoje você não tem dinheiro, você não tem como... Mas isso é a prova, Jean, assim, ó, que você não necessariamente precisa de dinheiro, cara. Isso é verdade. Se você tiver a aparência certa, você consegue dar migué pra caralho. Você paga as coisas apertado, que você vai ser pra sempre assim. A gente tem que entender e saber levar a vida de acordo com a nossa realidade. E não tem nenhum problema a nossa realidade ter diminuído, ou a nossa realidade ter aumentado, a gente querer viver coisas maiores, ou a gente apertar e ter que viver coisas menores. Não tem problema. O que não dá é pra gente tentar viver uma vida que não cabe mais na gente e começar a fazer outras pessoas sofrerem por situações que a gente tá fazendo elas passarem. Pô, você aluga um aluguel, a pessoa conta com aquele dinheiro de você pagar o aluguel. E aí você não paga o aluguel, simplesmente começa a dar golpe em todo mundo e não pagar nenhum aluguel nunca mais. Jean, mas, pô, eu entendi, mas, porra, no capitalismo glorioso, você não pode pressupor bondade simplesmente das pessoas, muito pelo contrário, né? Na verdade, o que a gente tá vendo é exatamente isso aqui. A gente tá vendo uma presunção de que, nossa, o que será que aconteceu? De duas mulheres brancas, que aparentemente tinham uma vida meio classe média e tal, que se não fosse esse recorte específico de serem duas mulheres brancas de classe média, não haveria 10% desse interesse, amigo. Elas não estariam nesse McDonald's faz muito tempo, que elas teriam sido postas pra fora. Isso é óbvio, como diz o famoso personagem do filme O Poço. Porque você acha que não tem que pagar o aluguel, simplesmente você entrar num lugar, num estabelecimento comercial e falar, eu vou morar aqui até eu achar um apartamento porque eu vou morar aqui. Gente, é um pouco estranho, sabe? Então não é uma questão de, tem que ter pena, Eu acho que é uma situação muito complicada, porque gente vendo o histórico e toda essa situação, não tem como a gente não achar que elas são pessoas extremamente egocêntricas. Isso é o meu ponto de vista. Eu acho
meio bizarro o modo como elas estão agindo. Não só com as pessoas que querem ajudar, com a prefeitura, em toda essa situação, e esse ego e esse nariz empinado em uma situação que era só, gente, realmente estamos passando por questão e é isso. Tudo bem. Mas é óbvio que eu quero ouvir a opinião de vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Se vocês souberem informações que eu não trouxe aqui no vídeo, fiquem à vontade também pra colocar nos comentários. Lembrando que, gente, comentem aqui de maneira respeitosa, obviamente, né? Mas eu vou ler e vou responder vocês aqui, quem souber mais informações. E qualquer novidade sobre esse caso, que pra mim é extremamente bizarro e complexo, eu vou trazendo aqui pra vocês. Se isso não acabar virando documentário, né, gente? Que eu tô começando a achar que daqui a pouco Netflix, Amazon, HBO Max, o povo daqui a pouco vai lá e vai chamar... Não aguento mais documentário de gente branca cometendo crimes. Pra fazer um documentário, porque a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, né? Porque a gente viu isso acontecendo com a Ana Delvey, enfim. E daqui a pouco, vai que? Daqui a pouco elas estão na fazenda, ou então daqui a pouco elas estão lá no... Adora, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né? Enfim, quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo e eu trago mais novidades. Qualquer coisa a gente vai falando por aqui. E o mais engraçado é que o McDonald's tem um hambúrguer chamado Quarteirão. Meu Deus do céu. E com essa maravilhosa piadinha do Lucas, a gente encerra esse vídeo. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Bom vídeo. Gostamos, Jean. Gostamos. Cadê o like? Deixa aqui, ó. Likezinho aqui no canal do Jean. Muito bom vídeo, gostamos. Fofoquinhas, pistolamos e coisas do tipo. E é isso. Se inscreva nesse canal maravilhoso. Torne-se membro. Aqui é tudo gostosinho, maravilhoso. Aqui tem vídeo todo dia. Aqui um videozinho exclusivo para membros. E tchau!